Olá, aterrorizados! Aqui é Angel Black trazendo mais histórias de terror para vocês. Mas antes de irmos para a história de hoje, peço para você que não é inscrito, que se inscreva no canal, deixa aquele like para fortalecer e compartilhe em suas redes sociais. Agora, se você não gostar, compartilhe com seus inimigos e se vingue deles. Também não deixem de ativar as notificações do canal tocando o sininho. E aí você receberá em primeira mão o conteúdo do canal assim que o mesmo chegar no YouTube. Recados dados, vamos à primeira história de hoje, que foi postada por Tatiane Fontinelli em um grupo do Facebook chamado Contos do Além. É um ótimo grupo, por sinal. Em uma cidade no interior de Minas Gerais, uma jovem estava grávida de 8 meses. Ela começou a sentir dores muito fortes e, como vivia sozinha, foi se consultar no hospital. Imaginou que o seu bebê já estava chegando. Foi para o hospital mais próximo, que atendia tanto o SUS quanto o particular. Era um hospital de freiras. Chegando na portaria, foi conversar com a recepcionista e explicou sua situação. Como não tinha vagas pelo SUS, a moça também não tinha dinheiro. A recepcionista disse que ela deveria seguir para outro hospital. A moça insistia, dizendo que não tinha como fazer isso, pois a mesma estava com muita dor. Nisso chegou uma irmã de caridade, que era uma das diretoras do hospital. Ela quis saber o que estava acontecendo e, depois de ter sido informada do ocorrido, disse à jovem: "Infelizmente não temos vaga pelo SUS e, como não tem dinheiro para um quarto particular, não poderemos atendê-la. Por favor, dirija-se a outro hospital." A moça saiu e começou a chorar, a rezar, pedindo a ajuda de Deus. Nisso apareceu um velhinho baixo, todo de branco, colocou a mão no ombro da jovem. Ela olhou para o velhinho, ele sorriu e perguntou: "Por que está chorando, menina?" "Meu bebê, acho que vai nascer e não tem vaga no hospital." "Não se preocupe, menina, eu te ajudo. Vem comigo. Vou te levar para dentro do hospital e cuidarei de tudo. Sou médico." Pegou a moça pelo braço e foram para a portaria. O velhinho se apresentou como médico e disse para a moça da recepção para ligar para o setor da maternidade, que ele estava levando a moça para realizar o parto. Depois do parto, a moça foi levada a um quarto particular do hospital, onde recebeu a visita do simpático médico. "Como está a jovem mamãe e o seu bebê?" "Estou ótima e meu filho também, mas estou preocupada, pois esse setor é particular e eu não tenho dinheiro para pagar." "Não se preocupe, menina, eu já paguei a conta do hospital. E caso alguém perguntar quem sou eu, diga que já fui um dos diretores daqui do hospital
E aqui está esta carta com o meu nome. Entregou a carta para a jovem e antes que ela pudesse agradecer, o velhinho sumiu. No dia seguinte, a irmã, que era uma das diretoras do hospital e que tinha dito à moça para seguir para outro hospital, estava passando pela área da maternidade e viu a moça com o seu bebê no quarto e quis saber quem fez sua admissão. Foi à área de internação e eles informaram que um médico de idade avançada e baixinho a trouxe para dentro e pagou as despesas, mas nunca o tinham visto no hospital. Ela foi direto para o quarto da moça e perguntou quem era esse médico que ninguém conhecia. Quando chegou no quarto da moça, a mesma entregou à irmã a carta que o médico deixou com ela. Ao ler a carta, a irmã ficou pálida e desmaiou, pois o médico que atendeu a moça tinha morrido há 30 anos e tinha uma mensagem para a irmã: fazei caridade, pois no outro mundo não é como vocês pensam. Eu já te falei isso anos atrás, quando você era criança, antes de se tornar irmã de caridade. Créditos ao autor. Que história linda, não é mesmo? E é duro nós sabermos que nos dias de hoje o dinheiro compra tudo. É o dinheiro que manda. Quem não tem dinheiro fica jogado à margem da sociedade. É uma coisa para a gente parar, pensar, enfim. Deixem aí as suas opiniões nos comentários desse vídeo. Lembrar de sempre comentar com respeito. Bom, vamos para a próxima história de hoje. Na verdade, um conto, também postado por Tatiane Fontinelli, no mesmo grupo, intitulado O Ferroviário. Eu me lembro bem. Eram meados de 1980. Foi o ano em que tudo mudou. Eu estava desempregado e não conseguia mais manter a minha família. Meus filhos andavam descalços, com roupas velhas e rasgadas. Faltava tudo e muitas vezes não tínhamos como nos alimentar. Minha esposa estava desesperada. Eu andava triste e procurava algum alento na bebida. Foi então que um amigo me avisou que a companhia ferroviária estava contratando trabalhadores braçais para a construção e manutenção das vias férreas. Sendo assim, apresentei-me no escritório da empresa e fui informado que era necessário passar por um teste de aptidão física e uma prova escrita. Fiquei entusiasmado e nervoso ao mesmo tempo, mas não desanimei. E no dia marcado para os testes, eu estava lá. Fui o primeiro a chegar. Muitas pessoas também compareceram, mas já nos testes físicos, muitos foram dispensados. Passei na primeira fase e fiz a prova escrita.
No dia da divulgação dos resultados, ao ler a lista dos convocados, quase desmaiei de emoção ao encontrar o meu nome entre os aprovados. E todos nós, eu, minha mulher e meus filhos, nos abraçamos e choramos todos juntos. O trabalho era duro e pesado. Arrancávamos os trilhos velhos e enferrujados para colocarmos novos. Trocávamos as vigas de madeira, juntávamos as pedras para sustentar os trilhos e construímos muitos quilômetros de novas linhas. Não era fácil, porém, já no primeiro mês, recebi um gordo salário. Então, tudo compensou. Meus filhos passaram a andar bem vestidos. Minha esposa era uma felicidade só. Ao ir às compras e toda a vida familiar foi reestruturada. Mais tarde até compramos uma casa. O problema é que o trabalho me exigia longos períodos fora de casa. Chegava a ficar mais de um mês em viagem pelos trilhos para a manutenção dos trechos. Assim, ausente, a relação familiar esfriou. Meus filhos não queriam mais falar comigo. Minha esposa só chorava e também não queria conversa. Dizia que estava muito sozinha e precisava de companhia. Comecei a me sentir um intruso dentro da minha própria casa. A situação para mim era insuportável. Não aguentei a rejeição e me mudei. Nesta época, a empresa havia construído, ao longo da margem das estradas de ferro, várias casas para os funcionários que trabalhavam na manutenção desses trechos. Eu conhecia 3 casas que estavam há bastante tempo desocupadas por localizarem-se em um local afastado da cidade, no meio rural e cercado por uma mata. Estava triste por me separar da minha família, mas eu precisava de um lugar para mim. Então, peguei a estrada e me encaminhei para o novo lar. 10 quilômetros depois, na estrada rural, encontrei o caminho entre a mata fechada e logo à frente o acesso ao ponto da linha férrea, onde as casas foram edificadas. Foram mais 2 quilômetros a pé, em meio ao matagal, até avistar as 3 casas, isoladas, no meio do nada, na margem da linha do trem. Se não existisse uma estrada de ferro, dificilmente alguém construiria uma casa ali. As 3 casas estavam vazias, então preferi ficar com a do meio, que parecia mais conservada. Estava agora sozinho e sem vizinhos. Passei o dia promovendo a limpeza do lugar e à noite eu estava bastante exausto. Então, apaguei as luzes e caí na cama. A escuridão ali era total e havia um silêncio ruidoso de mata.
um crinquilar constante, cigarras cantando e às vezes o trinar de alguma ave noturna. E então, vencido pelo sono, adormeci profundamente. Um som estridente me despertou de repente. Reconheci o inconfundível som de alerta sonoro das locomotivas. Consultei o relógio. Eram 3 horas da madrugada. Meio tonto de sono ainda, voltei a deitar, mas neste momento comecei a ouvir vários sons que se confundiam. Parecia que algumas pessoas estavam lá fora conversando. Era um vozerio, gargalhadas, pés se arrastando por todos os lados e coisas batendo. Imaginei que só poderia se tratar de uma mudança e fiquei feliz com a chegada de vizinhos, pois aquele lugar era muito solitário. No dia seguinte, apesar da noite mal dormida, levantei cedo para dar as boas-vindas aos novos moradores. Antes de sair pela porta, dei uma espiada pela janela da casa. Então, deduzi que a mudança fora feita na casa da esquerda e cheguei à janela do lado oposto. Meu coração disparou. Também estava vazia. Não havia nada que denotasse que alguém estivesse morando ali. Pensei então que eu poderia ter sonhado, mas o evento ruidoso que me acordou foi bem real. Passei o dia com muitas dúvidas, meditando no ocorrido. Cheguei à conclusão de que estava com alucinações, porque havia tempo que me estressava muito e trabalhei demais em minha mudança e também na limpeza da casa. Quando a noite chegou, deitei mais cedo para descansar. Porém, demorei muito para pegar no sono. Estava quase dormindo quando pulei da cama com um susto. Fortes batidas na porta me despertaram de vez. Fiquei muito receoso, pois não estava esperando ninguém, principalmente naquela hora da noite. Me armei com um cabo de vassoura e, parado no meio da sala, indaguei: "Quem é?" Não ouvi nenhuma resposta. Como estava muito escuro, não me arrisquei a abrir a porta e voltei para a cama. Já estava me preparando para deitar e quase tive um infarto devido a um novo susto. O maldito apito do trem ecoou pelos meus ouvidos, fazendo tremer as paredes da casa. Olhei o relógio e constatei que era o trem das 3. Mais uma vez, não se atrasara. Ao acordar de manhã, estava completamente exausto. Mais uma noite insone. Porém, ainda havia muito trabalho a fazer para tornar aquela casa habitável. Passei o dia nos afazeres domésticos, até mesmo para me distrair e não pensar mais no que ocorreu nas noites passadas.
Mas quando começou a anoitecer, comecei a ficar preocupado. Não desejava enfrentar mais incidentes. Trabalhei até tarde e finalmente fui para a cama. Talvez a fadiga pudesse me trazer um sono pesado, sem ficar acordado com alucinações. Lei do engano. Exatamente às 3 horas da manhã, fui acordado por diversas vozes. Deduzi pelo som que dezenas de pessoas se concentravam na frente da minha casa. São cantorias, ladainhas e o barulho de muitos pés trocando passos. Tive a impressão de que se tratava de uma procissão passando perto da minha janela. Mas a essa hora, para me certificar do que estava acontecendo e provar a mim mesmo que não era louco, fui até a janela para me certificar de quantas pessoas estavam ali. Aproximei-me no mesmo instante em que abri as cortinas. Todo o alarido cessou. Até as cigarras calaram os seus unidos. Então, o forte cheiro de velas queimadas encheu o ar. Apavorado demais para acender as luzes, fui tateando a parede em direção ao quarto. Queria entrar embaixo dos cobertores e me forçar a dormir. Quando visualizei o meu quarto, onde a luz fraca da lua escapava entre as cortinas da janela, meu corpo amoleceu e as minhas pernas ficaram bambas por causa da petrificante visão de uma mulher que estava ali, sentada na minha cama. Era uma mulher de meia idade. Penteava os cabelos, estava de camisola e parecia estar se preparando para deitar. Voltei ofegante devido ao pavor que sentia. Procurei com mãos descontroladas o interruptor da luz. Quando senti a saliência do botão e ouvi o clique, a sala finalmente se iluminou. Então, pé ante pé, fui me aproximando da porta do quarto. Abri a porta lentamente, ouvindo o ranger das dobradiças. Entrei bem devagar e nada. Não havia ninguém ali. Mais uma vez, as alucinações me atormentavam. Precisava dar um basta. Era necessário consultar um médico. Não poderia mais viver assim. Com a decisão já tomada, comecei a me sentir melhor. Quando amanheceu, não pude sair de casa. Uma chuva torrencial desabou o dia inteiro, de modo que fiquei consertando as goteiras. Anoiteceu. As nuvens negras foram embora. A noite estava bem estrelada e a luz da lua iluminava as veredas. Não estava a fim de passar mais nenhuma noite lutando com os meus delírios. Passei então por cada cômodo da casa, apagando as luzes para finalmente ter uma noite de descanso. Poderia cair a casa, mas eu não me levantaria. Fui até a sala, alcancei a chave da luz.
Ao me virar, gelei como um cadáver. Dei de cara com uma senhora muito estranha, que, ao me ver, abriu desmensuradamente a boca e soltou um grito estridente. Com o susto, caí de costas e dei uma batida forte com a cabeça no chão. A dor me fez desmaiar. Acordei no chão da sala. Levei instintivamente as duas mãos, apertando o local da batida. Fechei os olhos, esperando a dor acalmar. A mulher havia sumido. Então, levantei-me e senti alguém me tocar. Fiquei muito apavorado, porque ali não havia ninguém. Comecei a me virar para todos os lados como um louco. Sentia que as pessoas passavam por mim, mas eu não conseguia vê-las. Estava ouvindo as pessoas conversando. Muitas vozes se misturavam, como se a sala estivesse cheia de pessoas. De repente, as vozes se uniram e gritavam em uníssono: "Saia dessa casa, maldito!" Obedeci prontamente. Passei cambaleante e, aos tropeços, fugi pela porta, completamente apavorado. Fui em direção aos trilhos. Segui pela estrada de ferro, sem rumo. Queria apenas me afastar daquele lugar amaldiçoado. Foi então que senti uma pancada muito forte nas costas. Caí em meio às pedras e vi, horrorizado, as rodas metálicas do trem dilacerando meu corpo. Minhas vísceras se espalhavam e meu sangue tingia o metal quente, sentindo a vida esvair-se antes de entrar definitivamente na escuridão. Ainda assim, ouvia a retumbante buzina do trem das 3 horas. Sinistro, né, meus aterrorizados? E agora vamos ler o epílogo dessa história. Epílogo. Tudo começou quando meu marido morreu. Ele estava desempregado e vivia bêbado. Um dia ficou o dia inteirinho no bar e resolveu voltar para casa, cortando o caminho pelos trilhos da estrada de ferro. Às 3 horas da manhã, recebi a notícia de que ele fora atropelado por um trem. Fiquei desesperada. Estava agora sozinha e com 3 filhos para criar. A companhia férrea me procurou e disse que ia ajudar a minha família se eu desistisse de processar a empresa, ganharia uma pensão e uma casa. Parecia ser um bom negócio. Fomos então procurar a casa e percebemos que nos enganaram. Deram-nos uma casa velha de madeira no meio do mato. Disseram para escolher entre 3 casas existentes. Só a casa do meio estava habitável. Por sorte, eu fazia parte de uma comunidade da igreja e várias pessoas nos ajudaram com a mudança e o conserto da casa.
Parecia uma festa e entramos na madrugada com os afazeres, mas então começou o meu tormento. Já na primeira noite comecei a ver vultos. Uma noite, depois de me banhar, vesti a minha camisola e sentei na cama e comecei a pentear os cabelos, quando percebi a sombra de um homem andando pela casa. Liguei para minha irmã e pedi para ela vir dormir comigo, porque eu estava com muito medo. Ela disse que viria imediatamente, mas como o lugar era muito longe, acabei adormecendo na sala enquanto esperava ela chegar. Quando a minha irmã chegou, teve que bater muitas vezes bem forte na minha porta para eu acordar. De manhã, minha irmã disse que não voltaria mais e pediu para eu ir embora daquela casa, porque ela também viu o vulto. Eu não tinha para onde ir. Mais uma vez recorri a meus amigos da igreja. O padre convocou a comunidade e várias pessoas compareceram à noite em frente à minha casa, onde se iniciou uma procissão. Mesmo assim, ainda havia aquela sombra perambulando pela casa. Já havia desistido e pensava em me mudar quando uma amiga trouxe uma senhora para minha casa. Disse que essa mulher via espíritos e os expulsava. Mas a vidente parecia uma louca. Usava um vestido extravagante e os seus cabelos estavam alvoroçados. Ela andou pela casa, respirando fundo aqui e ali. Ela parava, fechava os olhos e cantarolava alguma coisa que eu não entendi. De repente, essa mulher me assustou. Parou no meio da sala e soltou um grito para lá de alto. Depois, com a respiração descompassada e os olhos arregalados, disse que ali havia um homem, todo desfigurado e com as tripas de fora. Foi uma visão horrenda. A mulher disse que iria sair, mas voltaria com reforços e assim fez. Logo ela estava de volta, junto com algumas pessoas. Nas mãos traziam um pequeno recipiente de metal cheio de água e um galho de uma planta qualquer. Ela começou a mergulhar o galhinho no recipiente e agitava para benzer a casa, enquanto seus amigos, de mãos postas e olhos fechados, gritavam: "Saia dessa casa, maldito e atormentado espírito! Lembre-se de quem você é e de como morreu. E só assim você seguirá para a luz." Autor Aldo de Almeida. Acho que eu entendi aqui, gente. O homem tinha morrido nos trilhos e acabou por seguir a família dele até aquelas casas, o espírito dele. Por isso que ele se sentiu estranho, a família não sabia que ele estava lá. E o espírito não sabia que tinha morrido. E quando finalmente expulsaram ele da casa, ele lembrou que morreu nos trilhos do trem. E o interessante é que ele achava que estava vivo e que as pessoas que estavam vivas eram espíritos perturbando ele. É um paradoxo bem aterrorizante, né? E bem estranho. Vocês gostaram? Deixem aí a opinião de vocês nos comentários desse vídeo. Lembrando de sempre comentar,
com respeito. Todos nós, temos o direito de não acreditar em histórias sobrenatural, mas o dever, de respeitar. E para encerrar aqui as nossas histórias, vamos fechar com chave de ouro, com uma história da nossa querida postada, no caso, pela Tatiane Fontinelli no mesmo grupo, intitulado O Cão Negro na Madrugada. O fato que vou descrever aconteceu comigo há cerca de 8 anos atrás. Naquele dia, eu estava voltando a pé da casa da minha namorada na época. Era noite, por volta das 0h30, conhecido também como 00:30. Na cidade onde moro, há uma grande avenida comercial com aproximadamente 3 quilômetros ou mais de comprimento, bem linear, e o terreno não tem muitas elevações, sendo que avistei a cerca de 3 quadras à frente um animal. Imaginei que fosse um cachorro pelo formato do bicho, mas estranhei porque o animal era muito grande e estava sentado na beira da calçada. Apesar de já estar meio receoso, mudei de lado da rua e continuei caminhando. A cerca de 1 quadra do local onde o animal estava, percebi que ele continuava sentado da mesma maneira que eu o avistei anteriormente. Mas agora, chegando mais perto, pude perceber que sua cabeça estava voltada para o lado que eu caminhava. E até achei na ocasião que ele acompanhava os meus passos e que, de certa forma, estaria talvez me observando desde o começo da quadra. Mas confesso que eu pensei que estava pirando por ver um animal daquele tamanho, e pensei ainda que não haveria razão alguma, ou melhor, não haveria racionalidade em pensar que ele me observava, porque afinal de contas ele era um cachorro. Então continuei caminhando, agora cautelosamente por estar mais perto do bicho. Caminhando, resolvi olhar para o animal e, chegando mais perto, percebi que realmente era um cachorro. Porém, um cachorro muito grande, quase um pônei de tão grande. Era semelhante à raça Rottweiler, todo preto, e deveria pesar por baixo uns 60 a 80 quilos. E por mais estranho que seja, os olhos do animal eram inteiros vermelhos. Não era só a menina dos olhos, mas sim os olhos inteiros, vermelhos como sangue. Naquele instante, fiquei inteiro arrepiado, gelado, e meu coração quase parou de medo daquele animal sobrenatural. E ele continuava sentado à beira da rua me observando, e parecia que minhas pernas tinham perdido as forças. Tentava andar mais rápido, mas parecia que ficava mais lento. Quando eu e o cachorro negro estávamos alinhados na mesma direção, eu de um lado da rua e ele do outro, com a coragem que me restava, resolvi olhar na direção do animal enquanto tentava caminhar, e novamente me deparei
com aqueles olhos vermelhos e percebi que, ao passo que eu caminhava, ele me acompanhava, movimentando apenas a cabeça, olhando em minha direção. Confesso que eu estava com muito medo, pois nunca tinha presenciado nada igual. Continuei andando e já na outra quadra via um pequeno declive do terreno. E já estando razoavelmente longe do local onde o animal estava, então resolvi olhar para trás e, ao olhar, me surpreendi mais uma vez. O cachorro negro continuava sentado no mesmo lugar. Estava olhando em minha direção com aqueles olhos grandes e vermelhos. Após esse ocorrido, este assunto ficou batendo em minha mente e no outro dia contei o acontecido para minha namorada e ela acreditou. Mas muitas outras pessoas não acreditaram e, a partir daí, sei lá, achei que pudesse ter imaginado tudo. Ai, sei lá. Mas tinha certeza que eu estava extremamente lúcido no momento do ocorrido. Desde então, nunca mais vi o animal, mas sempre com dúvidas do que eu havia visto naquela noite. Isso até ler e ouvir histórias de outras pessoas que passaram por situações semelhantes. Então, por fim, não podemos explicar o inexplicável e responder perguntas como o porquê esse cachorro se apresentou a mim ou o que era realmente aquele animal. Dizem por aí que poderia ser uma alma penada em forma de animal, ou talvez alguém que quisesse mostrar algo ou mesmo algum tesouro, como já vi e ouvi em outros relatos, ou talvez um cão do inferno, ou ainda um demônio da encruzilhada, pois estava numa encruzilhada. Pois é, não tenho essas respostas e não sei também o que poderia ser, mas com toda certeza era algo sobrenatural. Ah, tem uma observação. Os fatos relatados acima foram reais e os créditos vão para Relatos Sobrenaturais, Contos de Terror e Causos, por Alan Poe. Meus aterrorizados, o mundo tá cheio de coisa inexplicável. E aí, o que seria? Um cão do inferno? Um demônio em forma de cão? Uma alma penada? O que seria? Deixem as suas opiniões nos comentários. Lembrando, de sempre manter o respeito quando for comentar. Como eu sempre digo aqui, todos nós temos o direito de não acreditar, mas o dever de respeitar. E aí, você ficou até o final do vídeo? Se ficou é porque gostou do meu trabalho, então se inscreve aí. Peço a todos que não saiam do vídeo sem deixar o gostei, sem compartilhar, sem deixar aí um comentário.
Ah, também você pode estar indo lá no sininho das notificações e ativar a opção todas para estar recebendo em primeira mão conteúdo do canal assim que o mesmo chegar no YouTube. Você também pode ter as suas histórias narradas aqui por mim. Basta que você envie para o e-mail do canal, que é luSonjavermelha@gmail.com, que está anexado na descrição do vídeo também no primeiro comentário. Lembrando sempre que se você não quiser se identificar, escreva isso no relato e eu garanto o anonimato seu e dos demais envolvidos no relato. Se você quer que eu narre em forma de conto, para mim será uma honra. E você que queira que eu narre os seus trabalhos, divulgando seu nome como seu canal, sua página, seu blog, para mim será um prazer fazê-lo também. Na descrição do vídeo você vai encontrar muita coisa legal, isso eu garanto, assim como nas playlists do canal, que está recheado de vídeos. Você pode também prestigiar os outros canais da Angel e também me seguir em todas as redes sociais. Afinal de contas, é muito bom estar com vocês. Meus amores, quero agradecer a todos os canais parceiros, grupos, páginas e vlogs que me ajudam na criação e na divulgação do meu trabalho. Mas principalmente quero agradecer a todos vocês, meus inscritos, meus aterrorizados, que sem vocês, não teria canal, não teria Angel Black e este sonho maravilhoso não estaria se realizando. Bem, não posso esquecer de desejar uma feliz Páscoa a todos vocês, que todos os seus sonhos renasçam em seus corações, se tornando lindas realidades. Bem, por hoje é só. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Eu amo vocês demais. Fui!